Olá, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui mais um dia para seguir o nosso capítulo. Na aula passada, a gente trabalhou no capítulo de ótica, na parte que começava a parte de ondas luminosas, e fomos até a dedução da lei da reflexão, usando dois métodos distintos, que eram o princípio de Huygens e o princípio de Fermat. Então, trabalhamos com esses dois. Na aula de hoje, a gente começa o conteúdo agora deduzindo. Eu comecei aqui errando. Ó, dedução da lei da reflexão, da refração, perdão. Refração. Então, na última aula, a gente deduziu a lei da reflexão e hoje a gente passa para a lei da refração. Ela já foi apresentada para vocês, era N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, onde θ1 é o ângulo de incidência, θ2 é o ângulo de refração, N1, o índice de refração do meio 1, N2, índice de refração do meio 2. Já tínhamos visto isso, tínhamos sido apresentados para isso. Vocês, para quem se lembra, já viram no ensino médio essa questão todinha aqui, mas agora a gente vai deduzir. Então, primeira maneira é via princípio de Huygens. Então, vamos deduzir essa lei via princípio de Huygens. O nosso livro ele tem um esquema colocado. Vou puxar aqui para vocês. O esquema do livro está assim. Temos aí uma frente de ondas que está incidindo numa interface de separação entre ar e vidro. Então, eu tenho índice de refração do ar, N1, índice de refração do vidro, N2. Então, essas ondas aqui, você pode olhar cada ponto delas como geradora de uma nova onda esférica secundária. Então, depois que passa um certo tempo, esse pontinho aqui gerou essa onda esférica que cria essa nova frente de onda. E esse raio incidente aqui vai bater na interface entre os dois meios. A questão toda é que agora, ao contrário da reflexão, elas não vão mais bater e voltar. Elas vão bater e seguir. Então, aqui agora, eu vou ter essas frentes de onda que incidiram nessa interface passando para dentro do meio. E quando você passa para dentro do meio, o que acontece? Nós vimos que o índice de refração é dado por C sobre V. Beleza? Quanto maior a velocidade no meio, menor o índice de refração. Se V é igual a C, então N é igual a 1 e eu estou no vácuo. Então, qualquer meio que não seja o vácuo tem N maior que 1, certo? Então, se eu estou no meio diferente do vácuo, isso implica que o N é maior que 1. No caso do ar, a gente considera para o ar que o N é aproximadamente 1, porque é tão próximo que a gente trabalha com 1 mesmo. Então, se eu tenho esse índice de refração dado por C sobre V, o que eu posso tirar de relação aqui das velocidades nos dois meios? Ora, se eu tenho aqui N1 C sobre V1 e N2 igual a C sobre V2,
Eu tenho que, se N2 é maior do que N1, já que aqui eu tenho ar e aqui eu tenho vidro, isso aqui é verdade, se N2 é maior do que N1, quer dizer que V2 é menor do que V1. Então, a velocidade da onda no meio 2 é menor do que no meio 1. A onda fica um pouco mais lenta quando esse meio ele é aí mais denso. Lembrem que é o contrário do que acontecia com ondas sonoras. As ondas sonoras, como ondas mecânicas, e que dependem de um meio elástico para se propagar, elas se propagavam melhor no metal, na madeira, na água do que no ar. Então, ondas sonoras propagando no metal viajariam muito mais rápido do que se propagando pelo ar. Mas aí vem a diferença toda de que, quando eu falo de onda sonora, ela é uma onda mecânica, o próprio meio fomenta, o próprio meio faz com que a propagação aconteça. No caso de onda eletromagnética é diferente, ela se propaga no vácuo. Quando eu tenho um certo meio e a luz tem que passar pelo meio, a luz ela é espalhada ali dentro. Então, há vários processos de absorção e de emissão que fazem com que a luz fique um pouco mais lenta ao se mover ali dentro. Essa onda perca velocidade. Então, essa característica é diferente para ondas mecânicas e eletromagnéticas. Nós vimos também, lá na parte das ondas, que a relação V igual a lambda F vale para qualquer onda. Velocidade da onda, comprimento e frequência. Isso vale para qualquer onda porque frequência também é dada por 1 sobre período. E se eu tenho lambda sobre período, isso já é a velocidade. Porque se eu tenho aqui uma ondinha e ela está se propagando um pedaço do tamanho de um comprimento de onda em um período, isso já vai ser a própria velocidade dela. Beleza? E eu vou ter então que V1 é lambda1 F1, V2 lambda2 F2. Só que frequência ela depende apenas da fonte. Ela não depende do meio de propagação. A frequência não muda. Quando um raio de luz branco, um feixe de luz branco, passa por um prisma e o prisma separa as cores, e separa por quê? Para frequências diferentes eu tenho velocidades diferentes, eu tenho que, sim, o V depende da frequência, o V depende do meio, mas a frequência é uma propriedade da formação da onda. A onda se propaga, a onda passa por meios distintos, mas a frequência não muda. Beleza? A frequência é o que vai caracterizar a onda. Então aqui, ó, quando eu pego essa relação que V2 é menor do que V1, e além do mais, sabendo que a frequência com a frequência de chegada das ondas na interface, por exemplo, se chegam 5 frentes de onda por segundo, então eu vou ter 5 Hz. Agora, se chegam na interface 5 frentes de onda por segundo, então quer dizer que do lado de cá saem da interface para o outro meio as mesmas 5 frentes de onda por segundo. Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas não muda a frequência. Então aqui, frequência 1 é igual a frequência 2. Isso é uma igualdade. Então eu vou ter que V1 sobre lambda 1 é V2 sobre lambda 2, ou eu posso escrever que lambda 2 é lambda 1 V2 sobre V1. Só que, como V2 é menor que V1, então isso aqui vai ser menor do que lambda 2. Beleza? Perdão,
o lambda1, ou, que besteira aqui, o lambda2, então vai ser menor do que o lambda1. Beleza? Então aqui eu tenho o lambda1, aqui eu tenho um valor que é menor do que 1, então o lambda2 vai ser menor do que o lambda1. Então quando a onda passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, que tem maior índice de refração, quer dizer que a onda fica um pouco mais espremida, ela fica um pouco mais juntinha. Por quê? Porque, olha só, se chegam 5 frentes de onda do meio 1 a cada segundo e saem 5 frentes de onda para o meio 2 a cada segundo, mas como a velocidade é menor, quer dizer o quê? Que no tempo em que 2 frentes de onda chegam no meio de separação, do lado de cá, você percorre uma distância menor do que essa percorrida pelas 2 frentes de onda, porque ela é mais lenta, certo? Bom, então a gente tem isso aí. A princípio, a gente começa com uma figurinha que eu também usei na aula passada. Então eu vou ter o que aqui? Eu vou ter que esses são os raios incidentes. Então tem aqui o raio incidente. Aqui eu tenho as frentes de onda, eu desenhei 4. A distância entre 2 frentes de onda é o comprimento de onda. E eu tenho um ângulo aqui, um ângulo θ1, entre a frente de onda e a divisão dos meios. Aqui eu tenho o ar, aqui eu tenho o vidro. Bom, esse ângulo θ1, a gente pode aqui dar um zoom na brincadeira e a gente vê o seguinte. Esse ângulo θ1 que está aqui, ele está dentro de um triângulo retângulo. Então, vocês vejam que, vou fazer aqui em vermelho, que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então, se aqui são θ1, esse lado de cá, esse ângulozinho é 90 menos θ1. Só que aqui dentro eu tenho um outro triângulo retângulo. E aí se eu pego esse outro triângulo retângulo aqui agora, se aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 menos θ1, então aqui eu também tenho θ1. Ou seja, θ1, que é esse ângulo entre as frentes de onda e o plano, é identicamente o ângulo de incidência. Isso aí é o mesmo esquema que a gente fez para a reflexão. O que muda agora é quando eu pego essa passagem, essa mudança de meio. Quando eu pego essa mudança de meio, o que eu vou ter aqui agora? Aqui continua o comprimento de onda lambda1. Quando eu passo para o meio 2, o meu comprimento de onda agora é lambda2. E lambda2 é menor do que lambda1, porque V2 é menor do que V1. Aqui eu tenho os raios incidente. Aqui eu tenho os raios refratados. Então aqui eu continuo tendo o meu ângulo θ1 e aqui eu vou ter o meu ângulo θ2, que também vai ser o ângulo entre as frentes de onda que são emitidas para o segundo meio e a interface de separação. Esse θ2, eu também posso aqui mostrar para vocês, só para não restar qualquer tipo de dúvida. Esse θ2, ele está
aqui, ó, θ2. Bom, ele também está aqui, beleza? θ2 também está aqui. Se minha figura cortou, eu poderia ter alongado aqui e o θ2 estaria aqui. Bom, esse triângulo aqui, ó, fazer de vermelho. Esse triângulo aqui, que pega daqui, lá e cá. Esse triângulo é retângulo. Então, se aqui é θ2, esse ladinho de cá vai ser 90 menos θ2. De maneira que aqui também temos um triângulo retângulo e esse ângulozinho aqui também é θ2. Logo, o θ2 é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Então, θ2 é o ângulo de refração. Então, θ1, ângulo de incidência, está aqui. θ2, que também é normal. θ2, ângulo de refração. Agora, o que a gente pode ver aqui é o seguinte. Pegando agora essa imagem aqui, essa imagem que nada mais é do que um zoom disso aqui, ó. Então aqui eu peguei esse pedaço e dei um zoom e aumentei. Ora bolas. Então aqui eu tenho o meu θ1, aqui eu tenho λ1. Aqui é um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto. Aqui eu tenho λ2. Esse lado de cá é λ2. E aqui eu tenho θ2. De A até B, AB é um lado comum. Comum aos dois triângulos retângulos. O que eu sei é que o seno de θ1 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, λ1 sobre AB. Seno de θ2 é igual a θ2, cateto oposto, λ2 sobre AB. Como AB e AB estão nos dois lados, se eu divido as duas, o que eu vou encontrar? Seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a λ1 sobre λ2. Mas nós vimos que, voltando aqui na página anterior, que V1 sobre λ1 é V2 sobre λ2, ou seja, V1 sobre V2 é λ1 sobre λ2. Então, eu tenho isso aqui. Então, aqui, onde eu coloquei λ1, λ2, eu posso colocar V1 sobre V2, sem nenhum problema. Posso reescrever seno de θ1 sobre V1 é seno de θ2 sobre V2. Se eu multiplico tudo por C, eu vou ter C sobre V1 seno de θ1, C sobre V2 seno de θ2, só que C sobre V1 é N1 e C sobre V2 é N2. Essa aqui, então, é a nossa lei de Snell, ou a lei da refração. N1
seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Perfeito? Alguma dúvida? Acho que agora com essas figuras que eu fiz, ficou um pouco mais claro do que com a explicação do livro. Lá também dava para entender, mas aqui ficou um pouco mais tranquilo. Bom, depois que acontece isso aí, depois que as duas continuam se propagando, depois que as frentes de onda seguem a propagação, o que ocorre é que elas vão passar até ficarem completamente no meio 2 e irem embora. Se acabarem as frentes de onda, a refração acabou e segue a vida. Esse, então, é o método via princípio de Huygens. Agora, a gente vai repetir, mas utilizando o método via princípio de Fermat. De Fermat, a gente viu, no nosso caso, ele vai estar aí com uma ideia central, que é a ideia de você, nesse caso especial, encontrar um extremo para o tempo de propagação, e esse extremo vai ser um mínimo. Qual é o caminho que a luz percorre para o qual ela vai gastar o menor tempo de viagem? Vou anotar aqui, vou copiar o esqueminha do livro. Então, esse aí é o nosso esquema. Pense no seguinte, do ponto A até o ponto B, o caminho mais curto não é esse caminho quebrado. O caminho mais curto é esse aqui, ó. Esse é o caminho mais curto. Esse L que eu fiz aqui é uma linha reta e é o menor caminho entre A e B. Qual é o problema desse menor caminho? O problema é o seguinte, eu vou percorrer essa distância no meio onde a velocidade é mais alta e vou percorrer essa distância no meio no qual a velocidade é mais baixa. Por mais que a distância seja menor, você ficar tão pouco tempo no ar não vale a pena. Então a luz, ela sabe que o caminho dela não é percorrer essa linha reta. A luz sabe que para poder encontrar o menor tempo possível, vale mais a pena ela gastar mais tempo no ar e só entrar depois no vidro. Então, esse efeito de quebra da linha é justamente por isso. Porque se eu fosse linha reta, o meu tempo não seria o menor possível. Eu teria um tempo maior. Bom, apagando aqui. O que eu vou ter? Esse L1, essa distância L1, é dada por raiz de A quadrado mais x quadrado. Essa é a distância L1. A distância L2 é dada pelo quê? Eu vou ter raiz de B quadrado mais D menos x quadrado. O tempo que a luz demora para percorrer esse caminho todo vai ser o quê? O tempo vai ser L1 dividido pela velocidade do meio 1 mais L2 dividido pela velocidade no meio 2. Eu posso fazer uma questão que é a seguinte. Se eu multiplicar
por C sobre C, e C sobre C é 1, se eu multiplico por C sobre C, o que eu vou ter? CL1 sobre V1 vezes C, mais CL2 V2 sobre C. Só que aqui, C sobre V1 é N1, C sobre V2 é N2. Então, aqui eu vou ter que N1, L1 mais N2, L2 sobre C é igual ao tempo. E esse pedaço de cima eu chamo de L. Esse L é o chamado caminho óptico. Então, quando você vai encontrar uma distância com vários meios sendo percorrido, o que seria a menor distância? Seria aquela que leva em consideração esses pesos aqui, ó, N1 e N2. Se eu tenho pesos diferentes, eu vou ter esse balanço acontecendo de maneira diferente. Se o N2 é muito maior do que o N1, então se a velocidade naquele meio, o vidro, for muito menor do que a velocidade no ar, o que a luz vai fazer? A luz vai ficar ainda mais tempo no ar antes de passar para o vidro. E o efeito de quebra do raio de luz vai parecer muito mais intenso. Muito mais intenso. Bom, então, quando eu falo de luz em vários meios diferentes, o caminho que tem que ser o menor não é o caminho geométrico, é o caminho óptico. E como vocês viram, no meio 1 eu tenho um certo comprimento de onda. No meio 2, ela está um pouco menor, porque vejam que o comprimento de onda diminui. Aqui, ó. Ele fica mais curtinho quando ele passa para o meio 2, a gente viu isso. Então, a onda ela vai encurtando. Então, se N1 é menor do que N2, e se eu tivesse um N3 ainda maior do que o N2, eu teria a onda cada vez mais comprimida. E o que significa o caminho óptico? O caminho óptico ele significa o seguinte: se eu pegasse esse pedaço, isso aqui está no ar. Ar é praticamente igual ao vácuo, aproximadamente aí. Se eu pegasse essa onda e esticasse ela até ter o comprimento de onda do vácuo, e se eu pegasse essa onda e esticasse ela até ter o comprimento de onda do vácuo, seria esse tamanho que essa onda inteira iria ocupar. Então, o caminho óptico ele vai ser o comprimento que todos esses trens de ondas teriam se estivesse no vácuo. Então, é esse caminho óptico que eu minimizo. Princípio de Fermat. De Fermat, eu vou ter que esse L, mais uma vez, é um L de x. O T também vai ser um T de x, ele depende de L. Então, d T de x dx é igual a 1 sobre c ddx, perdão, de L. E agora eu vou fazer, então, 1 sobre c ddx de raiz de a quadrado mais x quadrado mais raiz de b quadrado mais d menos x quadrado. E fecha. Deriva os dois. E isso aqui tem que ser, para ser um mínimo, tem que ser zero. Então, zero. Esse c eu já vou eliminar, porque posso passar para o lado de lá. Deriva esse primeiro.
vai dar meio 2x sobre raiz de a quadrado mais x quadrado. O outro pedaço, mais meio sobre raiz de b quadrado mais d menos x quadrado, que vai cair 2d menos x, menos 1, menos 2. Passe isso aqui para o lado de lá, e o que eu vou encontrar é que x sobre raiz de a quadrado mais x quadrado é d menos x sobre raiz de b quadrado mais d menos x quadrado. Só que x é L1 e d menos x é L2. Se eu volto na figura, o que eu vejo? Esse d menos x é cateto oposto do θ2. Esse A é cateto oposto do θ1. Perdão. O x, perdão. O x é o cateto oposto do θ1. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser o seno do θ1. E aqui eu vou ter o seno do θ2. Mas, perdão, aqui eu cometi um errozinho, acabei de ver. Esse L de x, como a gente viu, é N1, L1, N2, L2. Então, aqui eu tenho um N1, aqui eu tenho um N2. Aqui eu tenho um N1, aqui eu tenho um N2. E aqui eu vou ter N1, N2, N1, N2, N1, N2. Está aqui a lei da refração via princípio de Fermat. Chegamos nela. De uma maneira também não difícil, tranquila, não tem maiores dificuldades. Só tem que lembrar que aqui o que eu estou minimizando é esse caminho óptico, não o caminho geométrico. E o que nós vemos então? Se eu tenho aqui um certo meio de separação e eu vou de um N1 para um N2, onde N1 é menor do que N2, o que acontece? Se eu coloco aqui uma reta normal, deixa eu fazer ela em vermelho. Se eu coloco aqui uma reta normal e eu tenho um certo ângulo, um certo raio incidente, o raio refratado sempre vai ter aqui um ângulo menor. Ele vai ficar mais junto da normal. Quanto mais eu aproximo esse raio de cada normal, mais o refratado também se aproxima da normal. Se eu tiver uma incidência rasante, se eu tenho aqui um certo raio vindo com 90 graus, aí veja que não faz diferença, porque se eu venho com 90 graus, ele também, perdão, se eu venho com 0 graus, aqui a normal está aqui, então ele bate perpendicularmente, mas o ângulo com a normal é 0. Então, se aqui eu tenho o seno de 0, o lado de cá também vai zerar e também vai dar seno de 0. Então, se eu tenho uma incidência normal, ele vai também sair normal. E percebam que, se eu mudo agora a ordem,
Se eu passo agora, continuo tendo N1 meio 2, com N1 menor do que N2, se eu passo agora do meio mais refringente para o meio menos refringente, que nossa reta normal, se eu estou vindo aqui, daqui para cá, eu vou me afastar da normal. Quanto mais eu me afasto da normal no meio 2, mais eu me afasto da normal no meio 1. E vejam que, se eu for trazendo para cá, antes que esse raio coincida com esse eixo X, que é o plano, antes que ele coincida com o plano, o raio refratado, nesse caso, ele já vai ter tocado o tal do plano. E como ele não tem como sair rasante, o que acontece? Há um certo ângulo limite, que a gente chama de um θ crítico, no qual, acima desse θ crítico, se θ é maior do que θ crítico, θ de incidência, apenas quando eu vou do meio mais refringente para o menos refringente, se θ é menor do que é maior do que o θ crítico, acontece o que a gente chama de reflexão interna total. Eu falei na última aula com vocês, mas repito agora. Se vocês entram na piscina, mergulham e olham para a divisão entre água e ar, quase na paralela, você não consegue ver o que está fora da piscina. Você só consegue ver os azulejos, só o que está dentro, porque não tem como a luz fazer essa trajetória de fora para o seu olho. Continuando. Então, qual que é o lance da reflexão interna total? Eu estou aqui, tenho normal, um certo raio incidente, um certo raio refratado, e na situação, se θ1 é o θ crítico, o θ2 vai ser 90 graus. E eu vou ter chegado num raio aqui rasante. Lembra que o θ1 sempre é o ângulo de incidência, não importa em qual meio que eu estou. Então, aqui eu vou ter N1, aqui eu vou ter N2, e eu vou ter que N1, N1, N2, N1. Deixa eu mudar aqui também aqui atrás, para não ficar zoado. N2, N1, e aqui N2 menor do que N1, porque eu estou do N1 para o N2. Bom, N1 seno de θ1, N2 seno de θ2, N1, aqui eu vou ter o ângulo crítico no meio de incidência, e do lado de cá eu vou ter 90 graus, que seria a saída rasante. Seria também o caso limite. Logo, eu vou ter que o seno do θ crítico é N2 sobre N1. Esse, então, vai ser o meu ângulo crítico, de maneira que ele pode ser escrito como arco seno de N2 sobre N1. Isso aqui sempre vai ser menor do que 1. E tem que ser. Beleza? Como ele é o resultado de um seno, o seno de um ângulo tem que dar um certo valor, o seno tem que ser menor do que 1. Então, percebam, reflexão interna total, nesse caso,
eu não tenho mais nada refratado e o que eu vou ter é um raio refletido. Uma reflexão com um ângulo igual ao θ crítico. Aí vale a lei da reflexão. θ1 igual a θ1 linha. Vantagens da reflexão interna total. Quando eu tenho esse tipo de evento, eu não tenho absorção. Eu tenho toda a reflexão acontecendo. Mesmo no espelho, se eu pego um espelho bonitinho, me enxergo na superfície dele, há uma perda nesse processo de bate e volta de reflexão. Aqui não. Se você quer fazer um instrumento para desviar caminhos de luz, fazer isso baseado em reflexão interna total é ótimo. Por exemplo, se eu tenho um periscópio de submarino, o que eu faço? Eu pego vários prismas. Então, eu pego aqui um prisma e aí eu faço a luz. Por exemplo, deixa eu desenhar ao contrário esse prisma. Não, deixa assim mesmo. A luz aqui, se vem dessa direção, eu posso ter aqui um ângulo que é maior do que o crítico e a luz vai bater e vai refletir. Então, aqui é um prisma, todo de vidro, todo transparente, bonitinho, e a luz vai bater e vai refletir, sendo que aqui é vidro e aqui é ar. Mas a luz não passa para cá. Ela fica dentro do vidro se acontece a reflexão interna total. Vocês já devem ter visto também o seguinte, é muito comum, se você entra na piscina de relógio, você não conseguir olhar as horas no relógio dentro da piscina, o reloginho analógico. O próprio vidro dele também causa um efeito desse. E algo interessante dessa parte de reflexão interna total é que isso tem aplicação tecnológica interessante, por exemplo, nas fibras óticas. Então, quem tem aí sua internet em casa, a fibra, qual é o esquema da fibra? A fibra são materiais transparentes, muito finos, muito puros, nos quais eu tenho, vou botar aqui um caminho qualquer, eu tenho uma camada aqui, por exemplo, de vidro e tenho camadas externas com índice menor. Então, eu tenho vidro e tenho camadas externas. Uma camada 2, posso ter, por exemplo, uma camada 3, camadas também transparentes, mas com índices modificados. 3, 2, 1, onde eu tenho que N1 maior do que N2, maior do que N3. Se a luz vem se propagando aqui dentro, quando ela vai tentar passar para o meio 2, pega a normal, esse ângulo vai estar acima do ângulo crítico e essa luz vai passar e vai ficar refletindo aqui dentro, por reflexão interna total, até ser transmitida para outra ponta. Então, as fibras óticas são baseadas em reflexão interna total, que vão direcionar o sinal até a sua casa pela fibra. Eu, há um tempo atrás, fiz em casa um experimentozinho, tirei uma foto e vou colocar aqui para vocês agora. Eu peguei uma garrafa PET, enchi de água. Previamente, eu tinha feito um furo na garrafa PET, peguei meu laser verde. Do lado oposto da garrafa PET, eu fiz um furo. Então, aqui está o esquema da garrafa, aqui um furo, aqui meu laser. A água aqui
escorrendo e o laser veio sendo guiado pela água. Aqui está a foto real para vocês, para não ter que ficar só no esquema. Cadê a foto? Veio. Então, esse foi o experimento que eu fiz que deu certo. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais claro. Vejam que o laser ele manda o feixe aqui de luz e aqui dentro ela vai batendo nessa separação entre água e ar e vai seguindo o seu caminho. Vocês não estão vendo aqui, mas eu que estava na pia, eu via na pia o pontinho do laser batendo no fundo. Veja como aqui a água tinha uma certa turbulência e tal, você acaba vendo um rodopio. O caminho da luz não é tão bonitinho, linear, mas ele acaba rodopiando ali dentro. Mas, então, se você pensar que não exista reflexão interna total, você teria a luz passando reto. Mas não, ela não passa reto. Ela é curvada ali. Ô, professor, Diga. pela foto que você mandou aí, parece que ela é meio planada assim? Ou Ela é... está meio espiralada, né? Isso. Ah, tá. Ela tá meio que num formato meio helicoidal, parece. Tipo uma mola, né? Mas isso é por conta do próprio escoamento ali do líquido. Então, tem zonas ali dentro e ela acaba seguindo esse escoamento do líquido e batendo. E também porque, agora também sendo mais realista, né? Quando a gente pega isso aqui, quando eu fiz isso, tem a água caindo e eu não consegui, obviamente, bater exatamente no meio do filamento d'água. Vocês conseguem compreender? Eu bati talvez um pouco mais para lá. Como eu bati um pouco mais para trás, ela refletiu lá atrás e veio para frente. Voltou para trás, veio para frente, voltou para trás. Então, essa reflexão está acontecendo, ela está batendo não só no eixo X, mas no eixo X, Y, Z. Ela está tipo, batendo em 3 dimensões. Ok, em cada processo, os ângulos incidente e refletido estão no mesmo plano com a normal. Mas depois esse plano vai mudando nas batidas seguintes. Bom, aí. Então fica aí para a memória esse experimentozinho que foi bem maneirinho. E outra coisa que acontece é o efeito de miragem. Aqui nós vimos o seguinte, se eu estou aqui no meio N1, aqui no meio N2, N1 maior do que N2, eu posso bater aqui e ter uma reflexão interna total. Se eu não tenho reflexão interna total, vamos colocar aqui agora água, ar. Se eu venho aqui e eu não tenho reflexão interna total, eu vou ter uma aproximação da normal. Só que eu posso ter aqui água, aqui um meio intermediário e aqui o ar. Quando eu venho da água para o meio intermediário, ela acontece essa quebrada. Quando eu venho do meio intermediário para o ar, acontece outra quebrada. E vejam que a luz ela vai fazendo um caminho que, se eu fosse quebrando em vários pedacinhos, eu teria um arco bonitinho.
um arco meio que contínuo, aparentemente contínuo. Então, se eu pego aqui ar quente, por exemplo, aqui ar menos quente, ar ainda menos quente, e assim por diante, e vou formando várias camadas de ar, o ar quente beleza, o Gabriel, fica tranquilo. O ar quente, ele tem refração menor. O ar menos quente, ele é mais denso, tem um índice maior. Então, aqui, quando a luz vai vindo de cima para baixo, ela sofre um desvio, outro desvio, outro desvio, e ela vai desviando. Se eu tenho um layout aqui com várias camadas desse ar, mudando a temperatura, sendo mais quente aqui embaixo, isso pode fazer isso. Vai lá, desvia um pouquinho, desvia um pouquinho, desvia um pouquinho, reflexão interna total e volta. E vai embora. Então a luz ela pode fazer algo assim, bem em formato de arco. Logo, se você está aqui com o olho olhando aqui, a sua cabeça imagina que o que está vendo veio daqui. É daqui que vem a imagem. Mas, na realidade, o raio de luz veio aqui de cima. Então, se tem uma nuvem aqui em cima, você vai ver a nuvem aqui no chão. E então, a gente tem o efeito de miragem, que eu separei aqui uma imagem para a gente. Aqui. Esse aqui é efeito de imagem característico de estrada. Quando você está num carro, olha a estrada lá reta, lá no final, e ela parece que está molhada. Por quê? Porque, na verdade, quando alguma superfície está molhada, para você, ela vira um espelho. Basicamente, um espelho e reflete o chão, reflete o céu. Então, aqui você não tem água, mas a ideia de espelho se mantém. Mas se mantém como? Porque a luz que estaria indo para o chão, ela vai fazer esse caminho todo e vai voltar para cima, batendo no seu olho. Então, a luz aqui ela fez um arco indo direto para o seu olho. Aqui, então, se você tem aqui, você está olhando, a luz veio, fez isso, e você está vendo daqui. Então, basicamente, você está vendo aqui o reflexo do carro, o suposto reflexo do carro no chão, mas não é o reflexo. Essa imagem do carro de baixo, ela vem direto para o seu olho. Tanto essa imagem de cima quanto a imagem de baixo são imagens do carro que vêm direto para o seu olho, mas por caminhos diferentes. Isso acontece quando eu tenho um ar muito quente ali embaixo. Mas também ocorre que quando eu tenho ar frio, quando eu tenho o contrário, quando eu tenho um lugar muito frio, acontece o efeito oposto. Se eu tenho aqui está mais quente e aqui está mais frio, acontece um fenômeno assim. Ó. O desvio acontece de cima para baixo. E aí o seu olho, quando ele olhar algo que aparentemente está no céu, veio daqui de baixo. Isso tem um nome, esse efeito tem um nome um pouco mais bonito. Se chama Fata Morgana, é do italiano, que basicamente, em tradução livre,
seria Fada Morgana. Fada Morgana, para quem já leu um pouquinho sobre essas historinhas épicas, seria uma suposta irmã do rei Arthur, lá de Camelot. E essa fada teria esse nome Morgana, segundo a Wikipedia, tem origem celta e significa mulher que veio do mar. E ela, na história, ela mudaria de feição várias vezes, então teria essa ideia de engano. Você está vendo uma coisa que na realidade não é. Por que esse nome do italiano e por que esse nome Fata Morgana? Tem uma região na Itália, agora eu não estou lembrado se é a região acho que é o Estreito de Messina, se eu não me engano. Não estou muito certo disso. Mas eu salvei a foto. O que acontece nessa região é isso aqui. Quando você tem noites muito frias, ao amanhecer você consegue ver algo nesse esquema. Você tem a cidade lá ao fundo e você vê a cidade refletida no céu ou rebatida. É o mesmo efeito de miragem, mas esse caso é um caso um pouco mais, vamos colocar assim, assustador para um navegante, por exemplo. Tem até ilustrações de épocas antigas. Eu salvei uma aqui também. Várias ilustrações de supostos navios fantasmas pelo mar. Então você vê aqui desenhos de gente que desenhou um navio boiando no céu, de cabeça para baixo. O que acontece é o mesmo que aconteceu aqui no caso da miragem, do ar muito quente embaixo e o ar frio em cima. Aqui você tem o ar quente em cima, o ar frio embaixo, e você consegue ver esse efeito de uma coisa aí flutuando. Eu até salvei mais uma imagenzinha, que tem aqui uma cara um pouco mais de fantasma. Olha lá. Então você tem ali uma porção de terra refletida não, supostamente refletida no céu. Mas o que acontece é que a luz faz essa curva. Então, se eu tenho aqui uma coisa assim, essa parte de cima chega aqui e a parte de baixo também chega. Quando eu olho para cá, eu vou acabar vendo essa coisa ao contrário no céu. Eu vejo ali com essa inversão. Então, eu teria esse efeito de miragem, que nada mais é do que um fenômeno causado pela reflexão interna total. É isso. Bom, feito isso, a parte ótica do capítulo foi-se embora. É o que eu queria encerrar hoje. Então, essa parte ótica e de aplicações óticas acabou. Faltou uma coisinha, mas que eu já previa que não ia ser hoje, que é a parte do efeito Doppler para a luz. Mas essa parte já se conecta com um pouco mais de relação com o capítulo seguinte, interferência, que já vai começar mais a parte moderna do curso. Então, essa parte da ótica, ela está meio que encerrando aqui. O capítulo que vem eu não vou passar para vocês, a parte de lentes e espelhos, não é do nosso curso, já falei com vocês algumas vezes. E na próxima aula, depois da nossa prova, a gente vai então ver esse efeito Doppler para a luz, como é que acontece esse efeito Doppler. E, além disso, começar a parte de interferência. Aí começa a parte um pouco mais bacana de efeitos de ótica física. E, para a felicidade de muitos, costuma ser uma parte um pouco menos intrincada do que o que a gente viu até agora. Então, esse conteúdo que a gente viu até agora
a parte de relatividade, equações de Maxwell é um conteúdo um pouco mais pesado, um pouco mais duro. Daqui em diante, a tendência é ficar um pouco mais dentro do senso comum, até chegar na introdução à quântica. Aí o mundo vira de ponta cabeça mais uma vez. Certo? Então, por hoje, era isso que a gente tinha. Vamos encerrando por aqui. Aula um pouco mais curta, como eu tinha dito. E nos vemos no nosso próximo encontro. Agradeço a presença de vocês e até mais.